Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo da hora que você estiver nos vendo e nos ouvindo. Meu nome é Renato Dumareschi e aqui é Sidney Augusto. Nós estamos começando hoje o nosso primeiro episódio do Glasgow 15, que é o nosso podcast que vai falar sobre direito médico e direito da saúde. Nós temos aqui o objetivo de ter um médico do CRM, que é o Dr. Sidney, né? E um advogado que atua diretamente na parte de direito médico. Então, nós temos uma atuação nos conselhos, né? Ele é no Conselho de Medicina e eu na OAB, como presidente da Comissão de Direito Médico da OAB. E nós tivemos a ideia de fazer um podcast muito descontraído, uma coisa muito tranquila, e a gente vai abordar assuntos que vai ajudar tanto a classe jurídica, que atua nessa área, como a classe médica também, né, para que todos tenham uma melhor orientação nessas áreas. Esse primeiro episódio que a gente vai fazer é mais voltado para dar um passeio nos assuntos, né, que a gente vai tratar, e também nós vamos falar de assuntos tanto da parte jurídica como na parte médica. Nós escolhemos esse nome, Glasgow 15, por ser um termo da medicina. Eu vou até pedir a Sidney para explicar, né, o que é Glasgow 15. Pois é. Olá, pessoal. Eu sou médico dermatologista, faço parte do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte e atuo como dermatologista tanto em consultório, em clínica privada, quanto no SUS, pela Prefeitura Municipal de Natal. O termo Glasgow 15 é porque existe uma escala de coma de Glasgow que varia de 1 a 15. Então, se baseia por abertura ocular, resposta motora e resposta verbal. Então, quanto mais alto, melhor o Glasgow. Quanto menor, pior no estado de coma, né? Então, a paciente está num estado comatoso, então ele tem um Glasgow mais rebaixado. Quanto mais alto, melhor. E o máximo é 15, onde a gente quer deixar aqui uma orientação e deixar todo mundo plenamente orientado. Diz que o paciente está plenamente orientado, né? Então, está com Glasgow 15, então a gente quer deixar o nosso público plenamente orientado. Exato. Beleza. Então, assim, a gente está fazendo esse podcast. Anunciantes são muito bem-vindos, né? Esse é o primeiro de muitos, a gente espera assim, né? E aí você que tem uma livraria, uma clínica, um hospital, uma loja de sapatos, né? A gente tem uma abertura aqui para fazer o comercial. Uma loja de alimentos também. Alimentos. Padarias ou restaurantes que queiram anunciar com a gente. São todos bem-vindos. Pela importância do tema, pela amplitude do tema, dos temas que a gente vai abordar aqui, a gente tem a previsão realmente de que esse podcast tem uma tendência muito grande a crescer, né, e a ter uma grande visibilidade. Claro, todo projeto começa pequeno, todo projeto começa humilde, mas a gente tem essa visão pela gama de assuntos. A gente teve a ideia de fazer, depois de muitas conversas, né, Sidney? Isso, a gente sempre tem umas conversas, como é que eu digo? Informais. Informais, A gente sempre conversava e dizia, rapaz, isso aí podia estar sendo levado para as pessoas, para uma orientação melhor, porque tudo que a gente conversa aqui sobre direito, sobre medicina, direito médico, seja o que for, seria muito bem orientado, aliás, e bem aproveitado por certas pessoas que não sabem, não dominam muito bem o tema e acabam se atropelando, tanto na medicina como no direito, principalmente na área médica. Então, vamos conversar, vamos fazer isso, vamos levar isso para o povo, porque muita gente precisa. Eu vejo isso lá no Conselho de Medicina, que vários colegas se atrapalham com não saber fazer a publicidade certa. Sidney é conselheiro e é da CODAME, que é a comissão que regula justamente essa parte Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, né? Isso. E o Dr. Renato também é a sumidade aí no direito médico e defendendo médicos que, de repente, por não estarem conscientes do que fazem, aí acabam apelando para o direito porque entram num processo de sindicância ou de invasão do processo ético profissional e só por uma simples ignorância, só que às vezes não sabem exatamente aquilo. Mas na hora que a gente conversa e dá uma orientação, isso pode ser visto e ter uma visibilidade maior para tanto clientes, novos clientes, né, Renato, como aqueles que já são e aproveitariam disso para poder regular melhor sua propaganda.
Eu costumo dizer que 90 e tantos por cento, mais de 90% dos médicos que a gente defende não são culpados. Né? Então, eles terminam tendo processos porque não souberam fazer a prevenção jurídica, é o que eu chamo de profilaxia jurídica. Sim, perfeito. Né? Perfeito. Então, a documentação, como lidar com o paciente, a gente vai fazer episódios específicos. Né? A gente vai hoje fazer um passeio nos assuntos que a gente pode tratar, mas a gente vai fazer episódios específicos para falar sobre isso, para que o médico fique melhor orientado, diminua a judicialização contra ele. Uhum. Né? Eu até, me perdoe, mas eu só queria dar uma correção no seu tema, quando você falou que os médicos não são culpados. Na verdade, eles são porque a CODAME, o DEFIS, o setor de fiscalização, eles já só chamam quando há uma culpa. Eles podem não ser penalizados ou ser atribuídos penas. Mas aí o processo é arquivado por não imputação de pena porque não havia infração ao Código de Ética. Mas eu acho que, não sei se tem culpabilidade nesse caso. A gente já está entrando no assunto publicidade médica, que já é o primeiro assunto, a gente já está entrando. Isso, Perfeito. Mas aí o que é que eu vejo? A gente tem a resolução 1974 de 2011, que foi a primeira grande resolução a tratar sobre publicidade médica. Isso. E, na época, o presidente do CFM disse assim, essa é uma resolução com muitos conceitos abertos, com muitos artigos, com muitas regras, que vai precisar ser trabalhada pelos conselhos. Os conselhos vão ter que definir o que é autopromoção, o que é sensacionalismo. Uhum. Né? Então, assim, sensacionalismo é exagerar, por exemplo, um tratamento. Eu vou fazer um tratamento de botox com você e você vai ficar lindo. Peraí, né? Tenha calma. Né? Então, 100%. 100%. Esse termo... Você tem 90 anos de idade, mas vai ficar com cara de uma menina de 15. Peraí. Né? Então, assim, qual é o grau de exagero? Agora, uma pessoa que tem o melhor aparelho, o melhor produto, e ela coloca isso na sua publicidade, e é o melhor aparelho, é o melhor produto. Isso é sensacionalismo? Isso não está definido. E qual é o médico, qual é o advogado, qual é o profissional que tem um Instagram, que tem um Facebook, que tem uma página num site, que não faz isso para se promover? Então, a autopromoção também é um conceito muito vago. Né? Certo. Então, quando eu digo não é culpado, eu estou falando da parte de acusação de erro médico. Sim. Também. Mas a parte de publicidade, eu costumo dizer que falta um pouco de alinhamento disso. E esse é um trabalho que a CODAME vem fazendo, vem orientando, né? E isso é muito importante, que até seja expandido, e é isso que a gente está fazendo aqui. Né? A CODAME, a nova CODAME, como é que se diz? Que foi admitida há pouco tempo, há pouco mais de um mês, do qual eu faço parte agora, eu não fazia parte, ela está imbuída de um caráter pedagógico. Ela inicialmente vai ter um caráter pedagógico de chamar o médico, ensinar o que ele fez, o que ele não podia fazer, ou daí o que ele pode ser feito. Você até acabou de falar de um produto que o médico, por que ele não pode dizer que é o melhor, o equipamento que ele tem? Pelo código anterior, pela resolução de publicidade anterior, não podia dizer que ele fazia propaganda do equipamento. Mas agora pode. Vai sair uma nova resolução que vai dizer justamente isso, que se você tem um equipamento, você pode dizer, mas especificamente o que tem nas características técnicas. Você não pode dizer... Qual é a vantagem técnica desse equipamento? Isso, e você só pode fazer referência ao que tem nas especificações técnicas do aparelho. Perfeito. Você não pode chegar e dizer... E o melhor é muito subjetivo, o melhor. Porque, por exemplo, se tiver o melhor aparelho na mão do pior médico, ele vai se tornar o pior aparelho. Então, é mais fácil se tornar o pior aparelho do que o médico se tornar o melhor médico. Então, é muito relativo. Então, dizer que o equipamento é bom, tem uma qualidade superior, já é perigoso, né? Dizer, mas tem uma qualidade muito boa e nas especificações técnicas ele diz que ele resolve muito bem isso, tal coisa. Diminui o tempo de pós-operatório, por exemplo, de pós-exame, o pós-procedimento, né? Enfim. Sim, e dá mais conforto, ou o tempo de recuperação é melhor. Enfim, tudo isso faz parte do que é melhor. Mas a gente sabe
que é meio perigoso dizer isso. É como eu falei, o melhor equipamento na mão de um médico mau não vai se tornar o melhor equipamento. Então é mais fácil um médico piorar mais ainda. Então, assim como o contrário é verdadeiro. Às vezes você tem um equipamento mais ou menos, mas um profissional que está em cima dele é tão bom. Nesse caso, a gente vai falar de médico, né? Mas pode mudar para qualquer outra profissão. Se o cara tem um equipamento antigo, mas tem um especialista naquilo, num carro, em loja de carro, de fazer um alinhamento. Eu vejo muita gente que foi fazer um alinhamento de carro um dia desse no meu carro. O que acontece? O pessoal disse, só faça no carro 3D. Aí o tal do alinhamento 3D é bom, mas o cara que sabia fazer, que fazia, não era tão. Aí eu fui ali um rapaz que é especialista nisso, em alinhamento. O seu daqui é 3D? Não. Ficou perfeito. Perfeito. Ficou perfeito. O olho dele, às vezes, é melhor. Então, a experiência. O olho, a experiência. É isso que fala. A mão, né? A técnica que ele usa, a experiência que ele tem, a bagagem que ele já teve. Então, isso conta demais. Essa é uma grande dor dos médicos antigos, né? Eu já escutei um grande médico cirurgião dizendo que não achava justo. Isso foi em 2015, 2016. Ele, numa palestra, dizendo que não achava justo que os novos médicos tivessem essas páginas no Instagram, porque os pacientes iriam para eles e iriam roubar clientes dele. Né? Então, mas isso é inevitável. Todo mundo está entrando no movimento digital, né? Fica de fora quem não entra, né? Quem não está lá. E ainda sobre essa questão dos conceitos vagos da publicidade médica, concorrência desleal, a gente está falando de aparelho, né? O motivo de não poder aparelho, de não poder falar de currículo, né, é o medo da concorrência desleal. Mas se o que a pessoa está oferecendo é uma coisa válida, eu estou falando do meu currículo, que eu fiz, que eu estudei, que eu passei muitos anos estudando. Não é melhor para o paciente saber quem tem currículo bom e quem não tem? Sim. Né? Isso é uma informação aberta. Né? Agora, lógico, tem gente que vai colocar que fez faculdade, não sei aonde, e não é verdade. Né? Às vezes o cara passou um dia em Harvard, pronto, aí estudei em Harvard, né? Foi lá visitar, pronto. Tirou uma foto na frente do hospital e disse que fez um curso lá, né? Exatamente. Então, assim, para ter punição para esse tipo de coisa, seria necessário comprovar que ele não tem aquele currículo. Aí tudo bem. Né? E o aparelho, não, é porque os outros médicos vão ficar em desvantagem porque não tem condições financeiras de comprar aquele aparelho que custa R$1 milhão. Mas aí você está querendo fazer. Não é por aí. Você está querendo fazer uma divergência social, né? Não é por aí. Se o cara tem o que oferecer para o seu paciente, ele tem que fazer publicidade. Se for assim, não pode fazer mais de nada. Não pode mostrar a clínica, não pode mostrar nada. Exato, eu concordo. Tem que fazer publicidade. E como esse médico de outrora que você falou aí, que é antigo. Imagine, ele é um cirurgião antigo. Se ele não se adaptar às novas técnicas de laparoscopia, de cirurgia por vídeo, ele também vai ficar um pouco para trás. Ou ele vai ficar para trás, ou os pacientes não vão querer procurá-lo, porque a cirurgia por vídeo é muito mais rápida, é mais segura, com um poder de menor infecção. Então a infecção hospitalar quase não existe, dependendo da área e do tipo de cirurgia que é feita. O pós-operatório é fantástico. Agora tem a robótica, né? Que é melhor ainda. Agora robótica. O cara que estava na vídeo, se não for para a robótica, vai ficar para trás. Às vezes é assim. E é assim no mundo todo. Não é por conta das mídias sociais, da internet, que aquele médico que reclamou, eu vou ficar fora disso. Não, você vai ficar fora disso, mas por que é? A internet está aí, não tem mais como voltar. Por isso que o código de publicidade está se renovando, porque não pode ficar mais engessado no que era antes. E daí, se ficar como era antes, a gente vai ficar naquele dilema. A medicina evoluiu, a internet evoluiu, as mídias, tudo estão aí. E o Conselho Federal de Medicina está lá atrás? Não, o Conselho tem que se atualizar também. É por isso que essas novas resoluções vêm para isso. É importante que quem fiscaliza também tenha perfis no Instagram, também faça a publicidade médica para sentir a necessidade disso. O que a gente vê é que nos conselhos são médicos que já estão estabelecidos profissionalmente, como você, por exemplo, com os médicos que estão lá já têm uma carreira médica de muitos anos. Né? Acho que não tem nenhum conselheiro com menos de 20 anos de medicina. Não, né? De 20 anos talvez tenha. Talvez quem entrou agora na última gestão, com menos de 20 anos de medicina, sim. Mas aí o cara, agora ele precisa disso. Né? Então, a gente percebe que é preciso ter essa
visão de novo mercado, né? Realmente, isso é muito necessário. Mas, Sidney, me diga uma coisa. E os médicos que não obedecem assim, de forma muito escrachada assim, a publicidade médica? Qual é a sua visão sobre isso? Mas em que sentido? Não obedecem... Os médicos que, descaradamente... Só não obedecer é uma coisa, mas... Ele sabe que ele está transgredindo. Sim. Né? Sim. Ele sabe que está transgredindo. Ele bota antes e depois. Sim. Né? Ele faz sensacional. E continua na transgressão. O que acontece com esse médico na Codami? É complicado. Porque o que acontecia até pouco tempo era que ele era chamado novamente, era instruído, e só daí, vendo os abusos, é que o conselho ia instaurar uma sindicância para possivelmente gerar um processo ético profissional ou optasse pelo arquivamento. Agora não. Agora, com a nova Codami, a gente está orientando o seguinte: faz a orientação pedagógica, anexa junto o processo, toda a parte de publicidade médica e o código de ética médica, porque o que acontecia muito era engraçado. O que acontecia era: eu fui indiciado por aqui, mas agora eu não estou mais fazendo isso. Aí está fazendo outra coisa. A gente sabe que no Brasil você não você não, como é aquele negócio? Você não tem que saber a lei. Sim. Né? Não tem esse negócio? Não saber a lei não significa que você não vai ser punido. Exime de culpa, né? Exato. Então, pronto. Falando bem claramente. Assim. Exato. Então, o que acontece? A gente já anexa o novo Código de Publicidade e anexa também o Código de Ética Médica, porque se ele infringir em outro espaço, a gente não chama mais. Tem um manual já da vai Codami, direto para a sindicância. Tem o manual da Codami também, né? Tem o manual da Codami. Então, já vai para a sindicância. Não vem de novo para uma orientação, uma conversa, não. Aí já vai direto. Vai para a sindicância. Sindicância. Primeiro sindicância. Primeiro sindicância. Tudo no conselho vai primeiro sindicância. Eu tenho defesa... é diferente. Eu acho que é diferente no seu ramo, né? No seu ramo você pode abrir um processo imediato. Já, pode. A gente não, abre primeiro sindicância. Mas eles fazem sindicância primeiro. É porque eu nunca fui, não sei como é, nunca participei da comissão de ética da OAB. Não, eu estou falando mas mesmo... mas eu acho que é a mesma coisa. Primeiro tem uma sindicância e depois é que gera o processo ético. Isso para você, advogado, ser penalizado. Estou falando mesmo no dia a dia. Do advogado, ele já processa. Não existe. Não, o número de processos éticos na OAB é 10 vezes maior do que no CRM. 10 vezes. 10 vezes. A dificuldade que eu vejo para os médicos se adequarem é a quantidade de informação, a quantidade de regras. Porque se você for ver todas as regras, para você se adequar a todas elas, você tem que ter uma agência de publicidade específica que conheça aquilo ali. Por exemplo, o percentual que uma logomarca tem que ocupar na foto do médico. Aí tem que ter lá, Dr. Sidney Augusto, CRM, RQE, qual é a fonte, qual é a cor, qual é assim... Você sabia que isso aí nem agrava muito? Não, eu estou só falando que isso é uma filigrana, isso é uma coisa que... Filigrana, mas a gente nem repara muito nisso. O que repara mesmo é uma coisa que vai confundir a cabeça do provável paciente. Agora, o tamanho da logomarca, se ela é fiel, se ela já diz as informações corretas, que aquele médico é especialista naquilo, se o CRM dele está correto, se tem o RQE... para ele justificar a especialidade. RQE é o Registro de Qualificação do Especialista, tá, pessoal? Então, assim, o médico que tem uma especialidade precisa ter o registro no CRM. E para ele anunciar essa especialidade, ele tem que ter. Ele não pode dizer que é especialista naquilo e não anexar o RQE em qualquer veículo de publicidade médica. Seja um anúncio na internet, seja um folder na clínica, um panfleto, ou até mesmo no prontuário. Aliás, desculpe, no receituário. No receituário é bom que tenha também isso. Não é obrigatório, mas é de bom tom que tem no receituário. Então, o tamanho da logomarca, essas filigranas, assim, claro, não vai ser penalizado, nem punido por isso, não, de cara. Mas a gente isso aí é o que acontece mesmo. Não, estou dizendo que a quantidade de regras é grande. Isso. É grande. Então, o médico que quer fazer uma publicidade precisa ler o manual da Codami, precisa ler essas resoluções, a de 2011, as de 2015, essa nova que vai ter, o código de ética, lá a partir do 111 em seguintes, né, artigo 111 em seguintes. Então, é preciso que o médico procure por essa informação. E outra coisa que eu escuto muito dos médicos que me procuram para que eu faça a defesa deles em processos éticos, já tem processo ético, eu defendo já médico em processo ético, é assim: olha, mas a minha publicidade é muito mais tranquila do que a desse. Olha o que esse está fazendo aqui.
Ele não está tendo problema com isso. E aí, um dia desse a gente estava tomando um café e você estava dizendo, é porque ninguém fica sabendo, né? E ele absorve isso como um custo do próprio sucesso dele. Ele transgride para ter mais pacientes e absorve o custo de ser processado no CRM como algo que faz parte da operação da publicidade. Uhum. Isso foi justamente a pergunta que você me fez, dizendo assim, aquele médico que transgride, de qualquer forma, o que é que acontece com ele? Ele é muito relativo isso, porque tem colegas médicos que transgridem, a gente vai lá, orienta, eles tiram a publicação durante 1 mês, 2 meses, depois voltam. Acontecia muito isso, porque ele recebia no máximo essa conversa, não vou dizer nem que era puxão de orelha, que isso é muito maternalesco, mas assim, eles tinham essa orientação e depois continuavam a fazer. Então, isso hoje em dia vai ser mais duro. Existem aqueles que sabem que estão errados e dizem, e peitam, dizem, não, eu vou continuar fazendo. Porque sabe que o Conselho Federal de Medicina, o Regional de Medicina, é um órgão manso, aí dá no máximo uma advertência, até porque as punições catalogadas como punições do Conselho são desde advertência, censura, até suspensão do exercício profissional, que varia de 30 a 180 dias, e cassação. Então, ele sai de um patamar daqui para cá, até sai de um Glasgow 3 para um Glasgow 15, assim, muito, muito rápido. E não é assim, entendeu? Então, geralmente... Mas a médica, mãe daquele doutor Bumbum, aquele doutor Bumbum, lembra? Que foi preso e tal. A médica, a mãe dele, perdeu o CRM por causa de publicidade irregular lá no Rio de Janeiro. Foi caçado o CRM dela. Mas foi publicidade e também porque ela estava auxiliando ele. E ela já... A notícia foi que ela perdeu por causa de publicidade. Pois é, mas isso ela não perdeu logo de cara. Ela tinha sido suspensa pelo Conselho e no período vigente de sua suspensão estava agindo como médica, atuando. Então, quer dizer, não é... não é assim, não, acontece. É uma reincidência. É uma reincidência. Então, por isso mesmo, essas reincidências às vezes são muito brandas e é muito mais... é muito melhor, muito mais fácil economicamente falando, para o médico infringir e não dar em nada, ou dar uma advertência, uma censura, que às vezes a censura é reservada, não é nem pública, então só ele vai ficar sabendo e vai continuar arrecadando seus clientes, mas nem paciente. É verdade. Com uma publicação ele ganha 10 mil seguidores e acha muito melhor absorver muita gente isso. já viu aquilo, aí já vai repassando, passa para todo mundo e ele fica como um médico top, como uma coisa... Nós vamos gravar um podcast só falando sobre isso. A gente vai chamar alguém, ou da Codami, pode ser. Já está avisado, eu já avisei ele. Já? É o presidente da Gustavo. Dr. Gustavo Xavier, né? Já estamos convidando. Podemos chamar também algum médico que faça muita publicidade e que tenha dúvidas sobre isso, né? Então a gente vai gravar um podcast só sobre isso, tá? A gente está dando um passeio aqui nos assuntos que a gente pode falar. Exato. Um outro assunto que a gente vai falar muito nos próximos episódios é defesa médica, né? A parte de processos éticos, processos judiciais, como funciona lá no Conselho, né? A questão, Sidney é dermatologista, então a questão dos atos médicos com fins estéticos, né? Como é essa relação médico-paciente, o que é que dá para fazer para evitar processo. Né? Isso, vamos falar sobre tudo isso. Então, é muito importante as pessoas saberem. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, diferente do Conselho de Medicina de São Paulo, né? O CREMESP. Aqui, o médico ele é chamado muitas vezes para prestar, muitas vezes não, todas as vezes, para prestar esclarecimentos, né? Ou pessoalmente, ou por escrito, né? E aí, uma vez eu estava até tendo um julgamento de um médico, já o julgamento final, né? Do processo ético, né? Pelo conselho, né? Você estava advogando? Eu estava advogando para o médico. Sim. E esse médico foi a única condenação que eu tive até hoje no Codami. Foi por causa desse médico. Foi o caso desse médico. Originou-se pela Codami, né? Na verdade, a condenação foi no plenário. Não, desculpe. Não, na Codami não, no CRM. Sim, o único caso de condenação no CRM foi desse médico. E ele foi condenado pelo seguinte: ele foi chamado para prestar esclarecimentos e ele, muito inseguro,
ele terminou dizendo para o instrutor não, para o sindicante, que se sentia culpado porque não insistiu com as anestesistas para fazer a intervenção naquela criança que terminou falecendo. Mas eles estavam aguardando a disponibilidade do ortopedista, e a criança estava estável. Mas aí, olhando retrospectivamente, ele se sentiu culpado porque não insistiu. Na hora, ele achou que não precisava. E ele foi condenado. E ele foi condenado porque, durante a sindicância, no relatório da sindicância, o sindicante colocou lá isso, que ouviu o médico e que se sentiu culpado, né? Então, assim, só para que as pessoas entendam, no CRM você tem a sindicância, a pessoa responde à sindicância, presta esclarecimentos, o sindicante faz um relatório, leva para uma câmara de sindicância, essa câmara é composta por, no mínimo, 3 médicos, né? E eles vão aprovar o relatório, né, o voto do sindicante, que optou por arquivar ou por instaurar um processo ético-profissional, e ele ali já tem que dizer quais alíneas, quais artigos. Indícios, né? Nós temos indícios de que há infração ao Código de Ética, né? Nos artigos tais, tal e tal. Aí isso. A Câmara de Sindicância ou acompanha o voto do conselheiro sindicante ou emite um voto divergente. E daí as pessoas acompanham ele ou não. Daí só tem 2 caminhos. Ou o arquivamento da sindicância ou a instauração de um processo ético profissional. Se for arquivado, o denunciante... Que a gente chama de PEP. O PEP. Vamos falar aqui para todo mundo saber. Daqui a pouco a gente está falando de PEP. O processo ético profissional, o PEP. Então, a pessoa que, se tiver arquivamento, o denunciante pode recorrer para o CFM, né? Se ele pedindo a reabertura por algum motivo, né? E depois o médico vai fazer a defesa, vai ter a instrução, que é a parte de audiência para ouvir as partes, depois tem o relatório, isso. Que agora com o Código de Processo Novo é só o relatório, não tem a revisão, né? E depois tem o julgamento no conselho. Então, a sindicância... Quantos conselheiros tem hoje no CRM? Geralmente são em torno de 20, são 40 no total, mas 20 efetivos e 20 suplentes. No decorrer desse período, desse último mandato, algumas pessoas deixaram. Porque por um motivo ou outro de família, ou enfim, qualquer motivo desse, a pessoa pediu uma suspensão. Não sabe se volta ou se vai ser indefinitivo. Então, eu não sei o número correto. Mas Fica 40, 42. Eu sei que já teve, até acho que 42, eu acho que foi o máximo. Mas eu não as sessões de julgamento tem que ter no mínimo 20, né? Tem que ter um mínimo de 20 por causa do quórum, tem que ter um quórum específico. É um negócio, assim, é muito solene, né? Eu acho muito intimidador para o médico. Ao contrário do que muita gente pensa, não deixa de ser, é um julgamento. É um julgamento solene mesmo. Você está tratando com autarquia de âmbito federal, né? Não pode ser uma coisa assim. Todos os conselheiros vão de jaleco, com o brasão da República. Tem que ser de jaleco ou de branco. Existe um ritual muito grande. Não existe. A gente não sabe que esses caras aí colocam uma liturgia toga, muito forte. Enfim, a gente também tem o nosso, vocês sabem disso. Mas eu não encararia, não. Você encara como intimidador, isso? Para o médico Para o médico lá que conhece todo mundo, às vezes ele sai cumprimentando antes e depois. Depende do médico, né? Depende também do que ele fez, né? Às vezes ele sabe que tem um negócio lá que não é muito bacana. Então, pois é. E aí eu estava falando da sindicância, que é importante que o médico já tenha noção da importância logo no começo, quando ele for fazer o primeiro esclarecimento. Porque isso já, às vezes, até leva o caminho todo do processo, né? E muita gente questiona, viu, Renato? Porque o CRM é a mãe, arquiva tudo. Não, de jeito nenhum. Não é assim. Renato está aqui para saber, para explicar isso, que todo dia bate gente assim na porta dele. Então, ele sabe. Ele pode depois detalhar isso com mais fidelidade. Mas não é essa mãe toda, não. E outra coisa, o médico, ele acabou de dizer que é intimidador no PEP. Imagine, para o médico que não tem culpa de ter feito aquilo, não tem, às vezes, na maioria das vezes também não há culpa do médico, e ele não deveria ser penalizado. Já sofre, já é uma pena. Sofre muito. Aquele rito de ter que justificar, já tem, olha a sensação, fui
e foi instaurada a sindicância contra mim, um processo contra mim, lá vai desgastar, contratar advogado, perder tempo, aquele negócio todo. E aí, quando ele é uma pessoa ética e boa que não fez, às vezes respingou nele, isso aí acontece muito, e respinga no médico e ele vai acabar tendo que passar por todo o rito. E isso já é uma pena. Já muitas das vezes já é uma penalidade que daí ele aprende e nunca mais faz nada fora do eixo. Eu tenho um artigo no blog do meu site, que é dumaresc.adv.br. Peraí, repita. dumaresc.adv.br. Eu tenho um texto lá do blog que é o preço da inocência. Sim. Né? E aí eu coloco a foto daquele médico, daquele filme antigo, Dr. Kimball, que foi acusado de matar a esposa, e é ele no tribunal. Né? Então, o médico sofre muito para provar que é inocente. Ele tem um gasto emocional, um gasto financeiro, mas a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 35, fala que as pessoas têm direito à jurisdição. Né? E o CRM, ele como conselho profissional, ele tem o dever de investigar. Né? E o médico também tem o dever de participar do processo. Né? Lógico. Sim, sem dúvida. Então, assim, quando eu vejo um caso no CRM, a defesa do CRM é completamente diferente de uma defesa no judicial. Porque no CRM a gente pode usar mais termos técnicos, a gente não pode sair da linha da defesa técnica, porque para o médico o que importa é a defesa técnica. A gente tem que saber a cultura da medicina, né? Porque você não pode fazer uma defesa contra o que o conselho pensa. Sim. Né? O conselho tem uma visão das coisas. Então você não pode ir contra e dizer assim, não, mas tem uma lei, tem não sei o que me autoriza a fazer isso. Não, peraí, como é que a medicina se comporta? Até porque o conselho pensa, o conselho está para ajudar duas entidades. Uma é o médico. Isso. Ele está ali para orientar o médico e ajudar o médico. E eu digo ajudar quando o médico está no interior desse, que não tem estrutura nenhuma, ou até na capital, em clínica. A gente sabe que tem as clínicas de UBS, as coisas de prefeitura, policlínicas, hospitais. Então, muitas vezes, o Conselho Regional de Medicina vai para aquela visita, vai para aquela fiscalização e não sai dali deixando coisa pior, não. Muita gente fica ainda é doutor Braga, O doutor Braga é o responsável pela fiscalização. Um abraço para o doutor Braga. Um abraço, doutor Braga. Que disse que excelente ia nos trabalho. Prestigiar e ia nos assistir. Então, vale a pena trazer ele um dia aqui. Sim, a gente tem que falar sobre isso também. Agora, na pandemia... Tem uma bragagem enorme. Na pandemia, e antes da pandemia, porque eu estou na comissão, eu estou presidente da comissão de Direito Médico da OAB desde o começo de 2019. E teve aquele problema do Rui Pereira, no Hospital Rui Pereira, teve aquele problema do Hospital de Canguaretama, sim. Né? E hospitais completamente sucateados, o Valfredo, que estava superlotado, a UTI pediátrica do Valfredo. Pois e o conselho vai para essa... Então a gente participou junto com o CRM. Para defender o médico, para dar as condições de trabalho ideais para o médico trabalhar, e também para defender a sociedade. Porque se ele não estivesse denunciando ou fechando... como é que eu digo, instaurando um processo para fechar, interditando aquela unidade ou aquele local. Às vezes o conselho não precisa de interditar um hospital de urgência todo, ele interdita por setores. O setor da UTI está ruim, vamos interditar o setor da UTI, não vai interditar a emergência e a urgência, porque vai deixar também a cidade e o estado à mercê, né, de tudo. Então não pode ficar assim. Mas há uma interdição por setores. E onde o CRM entra, ele ajuda o médico e a sociedade nesse sentido. Tudo vai ficar melhor. Eu me lembro que uma vez o CRM teve numa unidade aqui em Natal, na Zona Norte, onde era uma unidade que eu trabalhava. E eu instiguei lá essa visita, até aconselhado pelo diretor. O diretor, chame, para a gente ver se melhora. Melhorou. O CRM foi lá, estava lá, parede mofada, água escorrendo, esgoto aberto, céu aberto. O CRM foi, fiscalizou, apontou aquelas inconformidades e foram consertadas e ficou muito bem. Para quem? Para o médico só? Não. Para a sociedade que estava tendo dengue com aquele esgoto a céu aberto, estava tendo infestação de insetos, barata, enfim. A gente tem no Rio Grande do Norte 20 hospitais gerais. Em Pernambuco, eles têm 4. E uma vez, como presidente da comissão, eu fui falar com o doutor Braga, lá no CRM, fui conversar com ele, dizendo
das condições péssimas de alguns hospitais, que precisava interditar. Ele fez: Renato, se a gente for interditar os hospitais por causa de falta de condições, a gente fecha todos. Todos. Né? Então, assim, é um trabalho muito delicado. A gente fez uma fiscalização com ele no Valfredo. O Rio Grande do Norte só tem 6 leitos de UTI pediátrica, né, de trauma no Rio Grande do Norte. Só tem 6. 5 estão ocupadas por pacientes com problemas neurológicos, por exemplo, que são outras coisas. E quando a gente foi fazer a fiscalização, um leito de UTI de trauma estava ocupado por trauma. Só um leito para o Rio Grande do Norte inteiro para criança. Os médicos lá, todos com burnout, todos, né? A médica dizendo: eu trago a tampa da privada para poder usar o sanitário. É imoral. Porque o hospital não tem limpeza, não tem tampa, e eu tenho que trazer de casa a tampa do meu vaso para poder usar o banheiro. Você, Renato, ainda tem você ainda participa dessa fiscalização, você acompanha o direito médico, você vê. Mas os colegas seus não sabem disso. Estão acostumados no TJ, que é um prédio magnânimo. Estão acostumados cada servidor tem um computador. A Polícia Federal, as coisas bonitas que tem ali daquele lado de Lagoa Nova. Ar-condicionado. Vá para a unidade de saúde. Eu trabalho na unidade de saúde, que as cadeiras eram poltronas com acolchoado. Elas estavam sendo carcomidas. Eu estava vendo: o que é isso que estão tirando até isso? Eles estão usando no banheiro, porque não tem com o que se limpar. Nossa. Estavam tirando a esponja das cadeiras que sentam, porque não tem com o que se limpar. Então, é horrível. Então, essa semana eu estava em conversa e num restaurante, inclusive, e a colega disse que, não sei o que, falando do banheiro, que não ia, estava apertada. Aí disse: por que você não vai no banheiro lá? Eu disse: lá não tem banheiro. Quer dizer, não tem um banheiro específico para a gente. A classe de trabalhadores, médicos, fisioterapeutas ou a própria diretoria, tem um banheiro só que fica dentro da sala da diretoria, do diretor, na verdade, para ser usado por todo mundo. E imagine o banheiro da população. Teve um problema com a enfermagem do Valfredo. A doutora Fátima, a diretora do hospital, estava me relatando. Nessa época que a gente foi lá conversar com ela, ela disse: olha, tem enfermeira que a gente liga para ela para perguntar por que ela não veio trabalhar. Ela fez: porque eu não tenho R$1 para pagar de passagem. Nenhum R$1 para pagar minha passagem para ir para o trabalho. Porque faz 4 meses que eu não recebo. E eu não tenho dinheiro para ir trabalhar. Simples assim. Então, assim, é impressionante, né, a precariedade. Quando você falou de um médico do judiciário, quando eu levo um médico para o judiciário para uma audiência, ele chega assim, espantado. Falta nada. Lá Nossa, tem tudo. isso aqui é E serviço bonito, público. E limpo, e organizado. Cada servidor com um computador, entendeu? Todo mundo organizado, todo mundo feliz, que está todo mundo ganhando bem, né? Então, assim, realmente... Policial, armado, tudo, não sei o quê, uma porta giratória daquela que controla, enfim. Você falou de polícia, eu me lembrei de um caso... Aí, por isso que não tem nas portas dos hospitais, aí tá tendo roubo, o cara vai assaltar o vigilante, o segurança. Assalta o médico. O médico a segurança, eles vão roubar o cacetete. Antigamente era armada, não é mais por conta disso. Tendo em vista os ataques que estão muito sujeitos, muito expostos. Ali na Demais. É complicado, é complicado. A saúde, o olhar para a saúde é um olhar defeituoso. Eu sou irmão de Flávio Dumareschi, cirurgião plástico. Um abraço, Flavinho. E aí ele me conta uma história que eu morro de rir. Tava ele e André Barbosa, cirurgião abdominal, que hoje trabalha muito com bariátrica. Também um abraço para André. Os dois trabalhavam no Deoclésio. E não tinha... Paramirim, né? Paramirim. Ele não estava tendo segurança. E chegou a polícia lá com um bandido todo baleado. E aí André chegou para Flávio e disse: rapaz, esse cara aqui, bicho, rapaz. Aí Flávio: vamos ter calma, não deixa de ser medroso, rapaz. Uma facção vem buscar. Rapaz. Aí, rapaz, ele pode pegar a gente de refém, rapaz, vamos ter calma. Aí tenha calma, pronto. Quando eles deram as costas, que se viraram de novo, o cara sumiu. O cara todo baleado fugiu. Se ele tivesse pego um bisturi e tivesse colocado no pescoço do médico, se tivesse feito de refém, podia ter feito, né? Então o cara tinha levado, sei lá, 8 tiros e fugiu.
porque tinha a polícia lá, foi a polícia que levou. Né? Então, a gente está tendo muito caso de UPA, de médico sendo agredido. Né? Teve um caso agora recente de um médico que a família dele chegou lá dizendo: se você não atender do jeito que a gente quer, a gente vai trazer a nossa gangue, que a nossa família é de gangue. Isso, sim. Aí ele chamou a polícia chegou lá, aí essa mulher que tinha dito isso falou: não, eu disse que a minha família é grande, não é de gangue, não, é grande. Aí fica aqui um registro positivo para a polícia, que muitas vezes a polícia quer apresentar o presidiário, o preso, o fugitivo, enfim, o meliante, ou naquela hora o paciente, amarrado, algemado. E eu vejo muito isso em hospital, o pessoal da parte técnica mesmo, da parte de enfermagem ou da própria medicina, dizer: não, solte o rapaz, solte o bichinho, vamos fazer. Não, eu tenho que. Como é que eu vou fazer isso com ele amarrado? Minha gente, tá aí. Solta que você vai ver. Ele vai se soltar mesmo e vai fugir. Então, fica um registro positivo para a polícia, que a polícia muitas das vezes quer fazer um trabalho decente, e quem não permite são nesse caso, a parte de hospitalar e o judiciário. O judiciário, a gente sabe que a polícia está aí enxugando gelo e tudo mais, mas esse vai ser outro podcast com... Você agora adivinhou, era isso que eu ia falar agora. A gente vai fazer um podcast falando só sobre isso, sobre as condições. A gente vai chamar o Dr. Braga, podemos trabalhar exatamente sobre isso. Um outro assunto que a gente vai abordar é o mercado da medicina, né? A gente vai falar sobre remuneração médica, né, como está a questão dos honorários, tanto na saúde suplementar, que assim, hoje em dia é um mundo de discussão, né, como na saúde pública também. Né, vamos falar também sobre a verticalização da saúde suplementar. Na saúde pública também tem um pouco de verticalização, sim. Né, mas a verticalização é quando você tem um plano de saúde, é o que está acontecendo hoje com muita frequência. Ele pega uma estrutura. Então, por exemplo, a Humana agora comprou o Hospital do Coração, né? Então ele pega o Hospital do Coração e vai servir como o centro da Humana no Hospital do Coração. Então o plano ele se verticaliza, significa o quê? Um prédio, né, que cada andar, a ideia da verticalização seria isso: a saúde primária, saúde secundária, saúde terciária, né? Ou seja, atendimento primeiro para consulta médica, né? Depois você vai fazer exames, depois você vai fazer cirurgia de alta complexidade, de acordo com aquele escalonamento que você vai tendo de atendimento naquele plano de saúde. Sim. É mais barato para o plano de saúde, muito mais lucrativo para o plano de saúde ter a estrutura própria, né, porque ele controla os próprios gastos. Ele controla os gastos e sabe onde está saindo e onde está a gordura acontecendo, que ele poderia cortar, né? Isso. E ele vê direitinho sobre pacotes específicos. Ele está sendo meio que fornecedor e usuário do seu próprio produto. Isso é uma tendência do mercado que eu vejo que daqui a 5 anos vai mudar completamente o cenário da medicina no Brasil. Porque todos os planos estão fazendo, os grandes planos estão fazendo isso, né? Então, um plano hoje com menos de 20 mil vidas está fazendo isso. Então, a gente tem a Amil, agora no ano passado, tentou fazer uma venda de 337 mil carteiras, 337 mil planos, né? Em São Paulo, foi São Paulo e Paraná e outro estado, mas mas foi 337 mil. Aí eles venderam para um plano chamado APS, que é do mesmo grupo do United Health Group, certo, né, que é aquele grupo americano que é o dono da Amil. Até aí a ANS tinha permitido. Mas aí depois eles tentaram vender essas carteiras para o grupo Fiord, que é um outro fundo, né, é um outro centro financeiro, digamos assim. Aí a ANS disse: não, peraí, porque você está contratando, não, quando você contrata uma seguradora, você contrata por seguro. Aí a seguradora chega para você e faz: ei, eu não sou mais sua seguradora não, agora é a Mafre. Poxa, você está contratando uma seguradora, você não pode ser gado, você não pode ser uma carteira que flutua. Sim. Desse jeito. Não? Então
A minha preocupação com a verticalização é justamente você ter uma estrutura toda voltada para um plano, isso virar carteira para o mercado financeiro, né? Virar um ativo financeiro, virar especulação. Aí virar produto em bolsa, essas vira coisas. Produto Ações, em bolsa. né? Por isso que os planos hoje também estão oferecendo planos de saúde em valores muito baixos, né? E aí eu lhe pergunto, como é que está para o médico que está dentro do plano hoje? Né? Porque a gente tem a CBHPM, que é a tabela de honorários médicos, né? E os planos pagam tabelas defasadas, né? É verdade. Paga a tabela defasada. Deixa eu só complementar. Aí quer dizer que então o que foi que houve entre a Amil e a United? A United agora está na Promata? A United tá, E aí a Amil tentou vender essas carteiras, mas isso foi lá em São Paulo. E não conseguiu. E aí, quando ela tentou vender para o Fiord, a ANS barrou. E aí houve esse freio. A Sul América agora foi comprada pela Redditor, né? Agora, acho que uns 2 meses atrás. Sim. Né? A Humana está com um hospital, a Apvida está construindo um grande hospital aqui. Sim, né? A reformando dela também para infinitamente maior. A Humana é do Grupo Pátria, né? Tem também esse fundo Private Equity, que é o que chama o tipo de fundo Sim. que você consegue fazer investimentos até em empresas que não fazem parte de ativos na Bolsa. Mas aí o fundo tem ativo na Bolsa. Então leva uma coisa pela outra. Pois é, você me perguntou aí sobre os custos de consulta para o médico, mas eu não sei se vai dar tempo de responder neste ou em outro. Dá sim. O que acontece é o seguinte, é muito baixo mesmo, bem defasado, bem abaixo do que... Por isso que muitos médicos migraram para o particular e abandonaram os atendimentos via plano de saúde. O que eu acho até que os atendimentos para o plano de saúde, para consulta, vão deixar de existir. Eu até tento conversar com uns clientes, os pacientes meus, que dizem, doutor, mas esse médico que o senhor me indicou não atende particular. Eu disse, olha, faça o seguinte, guarde seu dinheiro, guarde 20% do valor do seu plano de saúde a mais para esses particulares. Porque, eminentemente, seu plano de saúde vai servir para fazer exames e para futuras internações hospitalares, caso aconteçam. Porque um dia de UTI você vai gastar 15 mil reais. Não dá. Então, com o plano de saúde já lhe salva. Uma medicação de alto custo, que agora está estando no rol da ANS e no rol de procedimentos da ANS, o plano de saúde é obrigado a pagar, a custear isso, então já cobre. Então, isso daí vai... Agora, a consulta médica, não. Pelo menos a consulta clínica, guarde para você ter um extra, porque muitos médicos estão migrando para o particular de verdade. Essa questão do rol da ANS é uma discussão gigantesca. O maior que o rol. Né? O STJ está com um julgamento em aberto. A ministra Nancy Andrighi, ela votou pela não taxatividade, né? Ou seja, nem tudo, não é porque não está no rol que não precisa ser coberto. Sim. Né? E o ministro Salomão votou pela taxatividade. Então está 1-1. E o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva pediu vistas, e aí quando ele pediu vistas, o STJ inteiro pediu vistas coletivas. Então o processo está parado e ainda vai ser definido. A ANS, quando foi instaurada, acho que em 1999, a lei da ANS, ela tinha o condão só de fiscalizar, ela não tinha esse condão de dizer o que é que o plano tinha que cobrir e o que não tinha. E agora não. E agora ela está querendo ter essa função, já é um posicionamento da ANS, que o rol dela, que é a resolução 465, ele seria taxativo. A própria ANS se posiciona desse jeito. Mas não era assim. Ela não foi criada para esse propósito. Então, é uma discussão muito grande, porque hoje o maior problema dos planos de saúde é a judicialização e também é um modelo de negócio do plano de saúde. Ele nega muita coisa e espera judicializar. Sem dúvida, né? Então, e o médico fica no meio dessa guerra, né? Ele fica com medo de dar um laudo para o plano, né? Para dizer que o paciente tem direito àquilo ali, e ele tem medo de ser queimado dentro do próprio plano,
né? Principalmente quando esse plano envolve cooperativa, né? Quando ele é cooperado, Isso. porque aí ele fica com receios, eu vou onerar muito mais agora a minha cooperativa, mas o que é que vai acontecer? Então, a cooperativa, eu não sei se a preocupação deveria ser essa. Isso aí também é um fundamento muito grande para a gente discutir aqui, porque esse ônus que gera para a cooperativa, ela vai voltar para o usuário em forma de aumento de mensalidade? Pode até voltar. Em tese, o que sim. não está voltando é para o médico, para o escritor. Exatamente. O que está congelado é por isso que recai na sua pergunta, na sua Dos indagação honorários. anterior. Os honorários, como é que são os honorários? Aí, meu amigo, é um mundo, viu? Então, a gente tem, sobre essa questão de honorários médicos, tipos de honorários médicos, como modelos de pagamento de honorários médicos, a gente tem pessoas que a gente pode chamar que entendem muito bem. Eu fui para uma palestra de Dr. Luiz Roberto, diretor do Hospital Rio Grande, um abraço para o Dr. Luiz Roberto, inclusive está convidado para vir, já me antecipo para convidar, e foi uma palestra brilhante. Ele sabe tudo de remuneração médica, e são modelos que muitas vezes não são aplicados, e que seriam mais interessantes para o médico, mais interessantes para o próprio plano de saúde, né? Ou seja, que resolveria a vida de todo mundo, mas por falta de conhecimento não se aplica, né? Então, há uma defasagem muito grande. Você falou de consulta, né? Um médico hoje, na Unimed, ele recebe R$85, né? O valor da consulta. Isso. Aí você desconta isso, impostos, né? Imposto de renda, ISS, e ainda tem o retorno. Custos, né? Então ele ganha menos de R$30 por consulta, digamos assim. Né? Então, realmente termina se tornando muito desinteressante. Mas, isso é outro tema que eu quero falar também, quando a gente tiver a oportunidade de falar sobre isso, é indispensável para o médico, principalmente para o médico que está iniciando, fazer parte de um plano de saúde. Né? Os médicos têm direito a entrar na Unimed, é uma cooperativa, né? Tem direito, isso é previsto em lei 5764 de 71, no artigo 4º e 29. Ou seja, o médico tem direito a entrar, agora, ele sabe que ele vai entrar para ter volume, né? Para fazer volume, porque a remuneração realmente é muito baixa. Os planos de saúde começaram assim, né? Você só fazia plano de saúde para ter cirurgia, porque a cirurgia era mais cara do que um carro, como é hoje, muitas delas, né? Então a pessoa fazia, não posso ter esse susto na minha vida, eu tenho que ter um plano de saúde. Mas agora os planos cobrem tudo. Mas aí também ficou inviável para o próprio plano de saúde isso. O plano de saúde, agora só vou cobrir a coisa ruim, coisa que é cara para o paciente, vai ser caro para mim também. Então eles teriam que ampliar para também ter uma certa folga, né, nas consultas, nesse sentido. E eu acho que também, como você falou de cirurgia, os cirurgiões também são quem tem que ser muito mais beneficiário do uso do plano de saúde, porque você até pode consultar o seu cliente, o seu paciente pela via particular, sem convênio. Mas na hora que você contrata o hospital e o material cirúrgico e a internação pós-operatória, ele não tem essa capacidade. Fica muito oneroso para o paciente. Como é a sua atuação como dermatologista? Você faz parte estética, funcional? Você tem planos de saúde? Como é? Eu atendo somente de plano de saúde Unimed, do qual eu sou cooperado. Mas o restante é particular, no meu consultório, e faço atendimento pela prefeitura, do qual sou funcionário da prefeitura, na Cidade da Esperança. Então eu atendo somente Unimed, o resto particular, e eu faço tanto a parte de imunologia dermatológica, que eu estou me dedicando mais a essa parte também, e a parte de cosmetria também. E cirurgia dermatológica, eu gosto de cirurgias. Então, e a cosmetria envolve preenchimento, toxina botulínica, agulhamentos, essa modalidade toda de harmonização facial, né, que estão falando agora. Estão falando agora, mas isso a gente já faz, dermatologia já faz há muito tempo. Isso é outro assunto, né? Viu, doutor Flávio do Mares? Isso é outro assunto também, né? Porque a quantidade de dentistas que estão fazendo, e é uma guerra muito grande com relação a isso. Né? Então, assim, tem ortodontista fazendo rinoplastia, né? Então, assim, bichectomia, que é aquela de redução de bochecha. Isso. Né? Então, assim, realmente é uma coisa complicada. E aí volta para a parte da publicidade, porque a odontologia não tem tanto
né, tanto rigorismo com essa parte de publicidade, e aí eles terminam fazendo uma publicidade muito mais agressiva, né, cobrando mais barato, né? Para fazer qualquer publicidade, é verdade. Então, assim, realmente essa é uma outra questão que a gente pode conversar aqui também. Certeza. Eu acho que o tempo da gente, né, chegou. Vamos deixar para as cenas dos próximos, né? Episódios, videocast. O próximo episódio a gente vai falar especificamente de publicidade médica, tá? E a gente vai fazer um especificamente sobre defesa médica, vai falar um especificamente sobre mercado da medicina. Enfim, a gente vai traçando os temas e vai falando especificamente para cada episódio, né? Foi muito bom, a gente está muito feliz, né? Isso. E depois a gente vai deixar um canal aberto também para umas questões, uns questionamentos, algumas dúvidas. A gente vai ver como é que vai fazer esse tipo de situação. Ou se faz durante a veiculação do programa, ou se faz previamente e a gente responde depois essas questões. Fique ligado no Glasgow 15, que brevemente a gente pode deixar as informações aí e você pode lançar a sua pergunta, o seu questionamento e a gente responde no próximo episódio. Siga a nossa página no Instagram, né, que a gente já né, no momento da divulgação desse vídeo a gente já criou, né? Vamos ter essa página. Siga a gente no Instagram e a gente vai no Instagram já também adiantando né, os nuggets dos episódios, perfeito, né? Perfeito. E os convidados e tudo mais, você vai poder acompanhar de forma mais em tempo real, né? Mais atualizada lá. Isso, muito bem. Então tá isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Um abraço a todos.